como nós conversávamos em particular, o tribunal vai, do dia 20 ao dia 24, vai concentrar atos relacionados à violência doméstica na chamada Semana pela Paz em Casa, onde os juízes, especialmente os juízes de primeiro grau de justiça, farão audiências de manhã e à tarde, estarão nas escolas dando palestras, enfim, realizando seminários. São diversas ações. Como o senhor vê assim, o Poder Judiciário, a importância do Poder Judiciário dedicar uma semana especial para esse tema? O senhor considera válida essa iniciativa? O senhor acha que pode atingir realmente o público? O senhor acha que vale a pena a gente trabalhar assim com o tema? Pois não. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, muito mais do que cumprir com a meta 8 do Conselho Nacional de Justiça, ele consegue, com a sua estrutura, fazer o que nós denominamos de mobilização da opinião pública e do senso comum. Vai muito além do que uma atribuição legal, mas uma participação prospectiva, né? O ativismo judicial, tanto dito, tanto doutrinária como jurisprudencialmente, que é uma atribuição destinada ao Estado, que se preocupa não só com a eficácia jurídica das medidas que possam interromper esse ciclo de violência, uma violência localizada, familiar e doméstica, mas uma efetividade social. Então, essa atuação das estruturas do Tribunal de Justiça, não só através dos seus competentes julgadores, juízes de primeiro grau, especializados, mas também no Tribunal de Justiça, junto às câmaras desta especialização, dão uma mostra, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é de vanguarda no Brasil na atuação, a gente não fala só em prevenção e combate, mas num tratamento adequado, especializado, com equipe técnica, acerca desta violência doméstica e familiar. Então, em razão disso, o Tribunal de Justiça, entre os dias 20 e 24 de novembro, estará com a Semana da Cultura da Paz, que muito mais do que uma intervenção pontual num processo específico onde foi declarado, trouxe-se a notícia de uma violência domiciliar e familiar, ele possa divulgar as ações junto ao que nós denominamos de aparelhos ideológicos do Estado, né? A família, os clubes, as associações, as escolas, e desde cedo, o que é mais importante, as pessoas tenham informações adequadas e precisas do que se deve fazer, não só para evitar, mas que se mude culturalmente esse estado de coisas. Uhum. O Tribunal de Justiça, inclusive, tem uma coordenação estadual, né, com a desembargadora Lenice, tem juizados, tá dando prioridade para o tema. Inclusive, recentemente, há 2 semanas atrás, foi autorizada a criação do segundo juizado especial. Então, o tribunal vem realmente, e outros juizados pelo Paraná, o Tribunal de Justiça vem gerindo sua gestão, está realmente preocupada com o tema, né, no sentido de dar cumprimento à Lei Maria da Penha, na verdade. A Lenice Bodstein, desembargadora Lenice Bodstein, eu tive o privilégio de trabalhar com ela enquanto juíza de direito das varas de família da capital. Eu ainda como promotor de justiça, porque venho do 5º Constitucional, estou há 1 ano como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e a Lenice tem dado mostras do dinamismo, da boa gestão, e muito mais do que isso, ela é uma incentivadora, ela consegue mobilizar. Então, em torno dela tem grandes juízes, cita aqui o Augusto, de São José dos Pinhais, que tem feito um trabalho elogiável em todos os sentidos, que deve se transformar em um projeto a ser encampado pelo Tribunal de Justiça para ser espalhado em todo o Estado do Paraná e no Brasil. Então é importante que o Tribunal de Justiça dê prioridade não só a esta matéria, mas também aos colegas em primeiro grau que atuam perante esse tipo de demanda social. Porque mais do que as demandas jurídicas, a atuação, como nós poderíamos dizer, através de medidas protetivas de urgência, podem muito bem estancar esse tipo de comportamento. Então, não adianta só reprimir, não adianta só punir, mas antes de tudo é preciso ter uma intervenção social adequada. E isso demanda uma série de estrutura. Por exemplo,
com equipes técnicas multidisciplinares, com uma boa comunicação entre o primeiro e segundo grau, com a imediatividade das medidas propostas em juízo e depois com a efetivação jurídica e social daquela medida protetiva que contemple não só a mulher violentada, mas também a sua prole, os seus dependentes. Isso está previsto na Lei Maria da Penha. O senhor tocou num ponto extremamente importante, que são as medidas protetivas, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a medida protetiva de urgência. Qual seria a melhor postura do Poder Judiciário na medida em que o Judiciário tem o dever, né, de atuar prontamente no sentido da proteção? Como é que o senhor vê isso dentro da própria lei e dentro da necessidade da atuação do Poder Judiciário para aquele risco iminente que ela está sofrendo? Esse é o espírito da lei que foi encampado, e você o diz muito bem, do Poder Judiciário, dizendo dos vários atores que atuam dentro dessas expressões. Então, o órgão julgador, junto com o órgão de execução ministerial, junto com a advocacia, né, seja ela a pública e a privada, deve ter essa dimensão, a importância dessas medidas protetivas, que já são denominadas de urgência, de forma imediata, sem burocracia, sem procrastinações, que os fluxos de encaminhamento sejam imediatos. Então, a lei hoje autoriza ao juiz de direito, independentemente de qualquer outra circunstância, que adote a medida de proteção. Essa medida de proteção, ela se destina a garantir o bem-estar físico, psíquico e social da mulher. É o que nós temos hoje pela Organização Mundial de Saúde como o conceito de saúde. Então, evitar agressões físicas, psíquicas, patrimoniais, laborais, toda forma de constrangimento. E é por isso que a legislação tem mudado. A Lei Maria da Penha não veio para criminalizar a família, mas ela é o apoio institucional que a mulher, dentro do núcleo familiar, precisava para relatar essa dor esquecida. É preciso que venha à lume essa discussão, porque é uma discussão de todos nós. De outro lado, através de medidas protetivas, o Estado não pode se imiscuir na felicidade dos outros. Por isso que tem várias estratégias legislativas para, às vezes, o casal que se recompõe não seja surpreendido com uma decisão judicial condenatória. Não é assim que o Poder Judiciário deve atuar. Na verdade, eles devem ser agentes de transformação e de apoio à família. Por isso, o órgão julgador, ele deve estar muito bem preparado, ele deve se especializar, buscar informações das medidas protetivas que ele pode adotar imediatamente, porque a ideia da urgência é a especificação, a adequabilidade e ser extremamente imediata para que possa, então, evitar mal maior à mulher que já está ameaçada ou violada. De outro lado, nós sempre trabalhamos com uma grande parceria com os advogados e o Ministério Público. Também devem ser trazidos à discussão e tenho certeza que os nossos colegas têm essa sensibilidade e por isso precisam ser especializados para atuar nesta dimensão da Lei Maria da Penha. Por quê? A característica da Lei Maria da Penha é ter uma interpretação não só sistêmica por dentro da própria lei, mas contar com outras medidas, por exemplo, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei dos Juizados Especiais e assim por diante. Então é preciso trabalhar e contemplar essas outras medidas que, além das especificadas na Lei Maria da Penha, podem também adequar ao caso concreto a intervenção judicial. E as vítimas normalmente vão ao balcão das varas criminais, são atendidas em audiência. Muitas vezes elas estão extremamente abaladas. O Poder Judiciário precisa ter a sensibilidade de entender que é uma pessoa que está passando por dificuldades, né? Que muitas vezes está aterrorizada. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância do Poder Judiciário atender essas vítimas de uma forma mais humanizada e compreensiva, de possuir uma equipe multidisciplinar que possa ter um breve diálogo, no mínimo. Lá em São José nós temos o plantão psicológico,
Então, acadêmicos de psicologia, quando ela chega no balcão, ela não é atendida no balcão. Nós levamos ela para uma sala reservada, onde há estudantes de psicologia supervisionados por uma psicóloga. E ali eles vão conversar, né, tentar entender, dar esclarecimento sobre o que ela está fazendo ali e tal. Então nós teremos até um curso para escrivães no dia 17 agora, no Judiciário, que é sensibilizar os escrivães. Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre a importância do Judiciário não ter um atendimento meramente formal para essas vítimas, né, mas sim um atendimento cada vez mais humanizado. Essa semana da cultura da paz em casa é importante para isso. Eu, como professor e de direito penal, entendo que o direito penal não tem a missão de proteger a vítima. Ele protege bens jurídicos, à base de um acordo democrático, eleito como tal, e indiretamente a vítima se favorece disso porque são garantidas as liberdades públicas. E nesse sentido, é preciso parar de ter uma perspectiva criminalizadora, meramente criminalizadora, que gera ou decorre a necessidade desse formalismo. Por quê? A intervenção estatal na área penal ela é repressiva e punitiva. Nas outras áreas, ela é compensatória e indenizatória. E o binômio aqui ele é protetivo, emancipatório. Proteger as liberdades públicas, os interesses disponíveis, os direitos individuais e sociais, as garantias fundamentais, para emancipar subjetivamente a mulher, no nosso caso aqui, e seus dependentes. Como? Melhorando a sua qualidade de vida, individual e coletiva. Então, o binômio, na área da violência doméstica familiar, é protetivo, emancipatório. Nesse sentido, é preciso ter uma equipe multidisciplinar para que ela nos ofereça importantes contribuições para compreender, dentro do contexto político e social, esse tipo de violência. É por isso que tem uma lei específica. Eu escrevi um livro sobre stalking que eu faço uma distinção entre o crime praticado, que é muito semelhante do stalker, para a Lei Maria da Penha. A equipe multidisciplinar, por outro lado, não vai substituir o discurso jurídico. Nós temos uma relação de poder. Dentro do sistema de justiça, nós temos que falar juridicamente, aproveitando essas contribuições para adequar a nossa intervenção, que é uma intervenção muito dura, como forma de limitação da intervenção do Estado, para tentar resolver um problema e não criar mais problemas. Daí a importância da equipe multidisciplinar. De outro lado, nós temos que adequar o tempo do processo, que é diferente do tempo da intervenção da equipe multidisciplinar. Tem que dar tempo para a equipe multidisciplinar trabalhar. Por isso é muito interessante, volto a dizer, que as medidas protetivas de urgência, elas não têm esse formalismo e por isso que o órgão julgador de ofício pode adotá-las, comunicando imediatamente ao Ministério Público, pode ser requerido pelo Ministério Público, pela ofendida, pelo delegado de polícia, mas não com a ideia de meramente criminalizar. A medida é protetiva, emancipatória. Nós temos para o agressor e nós temos para a vítima. Comentava com você anteriormente que na Europa hoje está estabelecendo o Estatuto da Vítima. E o centro da atenção não é a vítima, é o agressor. Ele tem que entender que ele não pode continuar praticando esse tipo de comportamento, que às vezes ele não entende como violência, seja física, seja psíquica, seja social, nas relações trabalhistas. Então, o que nós temos que mudar é a nossa cultura, os nossos valores e os princípios que, democraticamente, nós optamos pela autodeterminação dos povos e consignamos na nossa Constituição. O senhor é autor do livro Stalking, um livro consagrado, e ele dedica um capítulo específico para a Lei Maria da Penha. Eu gostaria que o senhor mencionasse para nós, falasse um pouco sobre o que o senhor fala sobre a Lei Maria da Penha no livro. Pois não. No capítulo 9 do meu livro, eu trato da Lei Maria da Penha para fazer uma diferenciação do que nós vamos passar a ter com a reforma do Código Penal, no artigo 152, está no projeto, pode ter mudado o número, que passa a ser denominado de atos persecutórios, obsessivos e insidiosos. Não que o agressor de violência doméstica e familiar não possa praticar a mesma conduta, ele pode, mas é bem localizado em relação à mulher, numa relação doméstica ou familiar.
O stalker, ele pratica o mesmo tipo de comportamento, não só em relação à mulher, e não somente dentro do domicílio ou de uma relação familiar. Então, eles praticam atos muito semelhantes, fenomenologicamente. Por exemplo, um caso que eu trago no livro do stalker, que acabou de discutir com a namorada, encerrou o namoro, ele pôs fogo no carro dela. É característico como um tipo de violência ao patrimônio que é muito típico da Lei Maria da Penha quando inserido dentro de uma relação familiar, né, ou doméstica. Não precisa ser necessariamente uma relação no caso de stalking. Isso acontece com artistas, né? Os artistas são perseguidos e às vezes não tem nenhuma relação com a pessoa e a pessoa pratica os mesmos atos como se fosse um familiar, uma pessoa do convívio do próprio núcleo de convivência familiar e comunitária desta vítima. Então, essa é uma diferença básica, que não é só em relação à mulher e não é só em relação às violências que são praticadas dentro de casa. Por isso que no livro do Stalking se faz essa diferenciação e precisa haver uma regulamentação, porque no caso de responsabilização criminal, os tipos devem ser sempre muito específicos. Não se pode fazer uma interpretação extensiva para presumir culpa ou estabelecer uma responsabilização criminal. A Lei Maria da Penha, de outro lado, ela é um grande contributo para que nós possamos resolver também os problemas relacionados ao stalker, porque ele vai poder ser ao mesmo tempo um stalker e um agressor que praticou um crime de violência doméstica e familiar. Nesse sentido, o que nós temos que trabalhar o agressor é para ele compreender que esse tipo de comportamento não vai resolver aquela questão familiar, seja patrimonial, seja laboral, a intimidação em serviço, fazer com que a esposa perca o trabalho, não a deixe trabalhar, não a deixe sair ou ter convivência com parentes, enfim. O stalker, ele se encaminha para isso. A persecução que ele faz é para tornar a vítima vulnerável, fragilizada e, assim, afetiva, patrimonial e, inclusive, sexualmente ser explorada. Às vezes não é este o objetivo na lei da violência praticada no domicílio ou na família. Às vezes é para obter uma procuração, para se assinar um ato ou um contrato. Aliás, tem medida protetiva para que isso seja suspenso, comunicando-se aos cartórios. Então, há uma rede de proteção já estabelecida pela Lei Maria da Penha, que os estrangeiros, e por isso eu escrevo o livro com o professor de Milão, Cesare Triberti, ele estuda muito a Lei Maria da Penha para tentar trazer os contributos e levar isso para a Itália. Porque na Itália ficou famoso uma decisão da juíza de Como, o Tribunal de Como, Maria Luisa Logato, que ela presume a responsabilidade criminal de um stalker, apesar dele alegar que tem problemas com a capacidade psíquica, porque ele é um doente. E ela falou, não, mas mesmo como doente, você será responsabilizado, não só criminalmente, com uma pena adequada, tratamento, mas também civilmente, a reparar patrimonialmente todo o prejuízo material e moral que ele causou. Isso tem também na Lei Maria da Penha. Ok, desembargador, para finalizar, uma mensagem, se o senhor pudesse falar diretamente para as vítimas e colocar o Poder Judiciário à disposição, dizer para elas o quanto o Poder Judiciário hoje está aberto para atendê-las. A gente sabe que, muito embora já se passem mais de 10 anos da Lei Maria da Penha, ainda é necessária muita informação. Então, uma mensagem final para as vítimas, e como o Judiciário vai estar sempre de portas abertas, prontos os juízes, os servidores, estão especializados na matéria, estão treinados, passam por cursos, enfim, para tentar entender e ampliar e desenvolver cada vez um melhor trabalho. Então, para uma vítima hoje, a vítima pode confiar no Poder Judiciário? Sempre, não só a vítima, mas também o agressor. Saber que o Poder Judiciário está lá pronto, ser bem objetivo com as vítimas. Vocês não estão sós. Vocês não são as culpadas por esse tipo de violência. O Poder Judiciário, o grande dever nessa hora é de mobilização social. Sensibilizar os seus operadores, estabelecer estruturas de atendimento adequado, equipes multidisciplinares, prever orçamentariamente a construção e a manutenção de equipamentos para que a equipe possa trabalhar. Precisa dar a estrutura. Os juízes estão atentos a esse tipo de violência. Podem confiar, nós temos excelentes julgadores, eu estou em 2º grau,
tenho tocado vários processos, tenho aprendido com sentenças de juízes de primeiro grau, são excelentes jogadores, principalmente, destacadamente, na proteção das vítimas de violência doméstica e familiar, não só em relação à mulher, mas à criança e ao adolescente, e às vezes também à própria pessoa idosa. Então, os juízes estão sensibilizados, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem uma comunicação direta com esses órgãos julgadores de primeiro grau, está com portas abertas, inclusive há um centro, o CEVID, que é coordenado pela desembargadora Lenice Bodstein, que além de ouvidora, quer dizer, que poderia já receber pela ouvidoria essas reclamações, também tem um centro especializado de violência doméstica em relação à mulher, enfim, familiar. E é importantíssimo essa semana justamente para a divulgação de informações corretas e adequadas para o tratamento dessa espécie de comportamento. Nós não podemos meramente legar ao direito penal uma responsabilização. Responsabilizar criminalmente o agressor não basta a vítima. A vítima precisa ter apoio institucional do Estado. E isso pode ser muito bem feito através de medidas protetivas de urgência que sejam eficazes, imediatas e adequadas.